Olá, pessoal, tudo bem? Hoje mais uma live por aqui. Vou chamar a Morgana. Hoje vamos falar de amamentação, os desafios da amamentação, na verdade, né? E como que os florais de Bach. Esperando a Morgana entrar aqui. Oi, Oi, tudo tudo bem, bem? Sibeli? Como tu tá? Tô bem, Também, você? tudo bem. Tá me Sim, ouvindo tá bem bem? bom. E tu tá conseguindo me escutar direito? Sim, Então tô tá. ouvindo bem. Tô te ouvindo bem também. Bom, primeiramente quero te agradecer por ter aceito o convite para participar dessa live, né? Que a gente planejou tanto para acontecer, né, Morgana? E, e queria pedir para tu te apresentar para quem não te Hum, conhece ainda aqui no meu perfil, né? Dizer com o que tu trabalha, para a gente poder falar depois dos desafios da amamentação e os florais que podem estar que ajudando, vão né? colaborar muito para esse momento, com certeza. Então, Sibeli, obrigada. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite, né? Vai ser muito legal essa troca de informação para as mães e qualquer informação que a gente conseguir levar para elas é sempre válido para elas poderem suprir todas as necessidades nesse momento de tanta insegurança aí, né? Então, eu sou Com certeza. a Morgana da Gesta Baby, assistência maternal. A Gesta Baby realiza curso de gestante, toda a preparação para aquele momento do parto e da amamentação a gente faz. E a gente também trabalha no pós-parto com as consultorias de amamentação, cuidados com o bebê, tudo que a mãe precisar de auxílio nesse momento da gestação e dos primeiros passos, como a gente costuma dizer, né? A gente está aí para auxiliar. A gente Aham. trabalha com uma equipe multiprofissional, né? Tem nutri, físio, dentista, fono. Então todo mundo consegue auxiliar de alguma forma. E agora tu também tá junto com a gente aí, né, para poder Sim. auxiliar ainda mais as mães, os bebês, os pais, os pets, né, todo mundo da Sim, casa. com certeza. Todo mundo da casa, né? Porque é uma fase de muita mudança, né? Na vida de todo mundo, e inclusive as famílias que têm pets, eles também sentem, né, essa mudança. Muito. E é muito importante todo mundo estar se preparando, assim, com as emoções, na verdade, que ficam ali à flor da pele para poder estar dando conta, né? Isso aí, com certeza. Quanto mais É. informação e quanto mais apoio essas famílias tiverem, melhor para tornar esse momento mais tranquilo, mais leve, seguro. Sim, com certeza. Bom, tu faz colocação de brincos também, né, Morgana? Também a gente faz a colocação de brincos de forma humanizada, tudo no tempo da criança e da família, né? Não necessariamente que a criança já precise sair do hospital com o brinco na orelha, né, Sibeli? Cada família tem o seu tempo, Sim. né? O respeito a essa criança. Então, quando a família estiver preparada para esse momento, a gente realiza. Sempre na casa, se a mãe ainda amamenta essa menina, de preferência com a técnica da mamanageusia, né? Para o bebê ficar mais tranquilo, Uhum. mais seguro. E é um lugar que ele reconhece, né? Ele faz o reconhecimento daquele campo e aí se torna mais leve, mais tranquilo esse processo do brinco. Sim. Bom, queria te perguntar assim, Morgana. Claro, a gente é mãe também, né? A gente passou, teve as nossas experiências,
Mas, assim, num geral, o que que tu atende no pré-parto, sabe? Que tipos de emoções, assim, que Uhum. as mães, que tu vê que eles se sentem mais inseguros, ou é mais questão de ansiedade, para eu poder estar dizendo, assim, como que os florais podem estar ajudando, né? A gente, é só para esclarecer aqui para o pessoal, a gente vai estar falando de todas as fases, o Uhum. pré-parto, depois que nasce e assim, o pós-parto, depois de um bom tempo, né? Passou aquela fase do puerpério, toda aquela, até a questão de desmame, assim, Isso. né? Que a gente, que tu acompanha também, né? Que não é uma coisa que a gente incentiva, mas que tem que ter uma preparação, né, Precisa ter uma Morgana? preparação, precisa ter um apoio nesse momento, Isso, porque é um um momento apoio. bem É, difícil, né? Esse desmame. Às vezes, para é, algumas mães é super é, fácil, né? Mas tem algumas mães que acabam sofrendo sim. muito, tem muita dificuldade. Opa, tranquilo. Oi? Trancou um pouquinho É, aqui. trancou. Tu Oi, tô te ficou ouvindo, tá? rodando, rodando, carregando. É, Então, tá. Mas eu tô te tá? ouvindo, tá? Tu também meio que travou pra Ah, mim, bom. eu tô te Então ouvindo tá. bem, tá? Então vou responder a tua pergunta, né? Na parte da gestação, o que Tá. que acontece, né? Então é uma mistura, Cibele. Mistura a ansiedade, né, para aquele momento que vai chegar, que é o nascimento, medo, o medo de como vai ser o parto, se o parto realmente vai acontecer da forma que elas querem. Tem algumas que já estão decididas, que querem um parto normal, tem outras que não sabem ainda se vai querer parto normal, se vai querer cesárea. Então é uma mistura: medo, insegurança, preocupação de como esse bebê vai nascer, de como vai ser o processo da amamentação. Então, por isso que o curso de gestante já é automaticamente para elas se prepararem para esse momento. Amamentação, banho, cuidado com o umbigo, Uhum. né? Tem muita gente que morre de medo de mexer no umbigo. Então, tudo isso a gente prepara para tornar esse momento ali da chegada mais tranquila, para elas conseguirem vivenciar e aproveitar essa chegada, né? Porque às vezes o medo, a aflição, o nervosismo faz com que elas não aproveitem aquele momento, né? Sim, com certeza. É até uma coisa que tu comentou ali, né? Na parte assim do preparo para o parto, que a mãe fica indecisa, né, de qual parto que quer. Existem florais, sabe, que trabalham muito essa questão, assim, de tu, às vezes, estar em dúvida entre duas opções, né, e não saber qual a melhor escolher, né. Tem florais que trabalham muito nessa questão, mas também é importante falar que muitas vezes a gente idealiza um parto, seja ele cesárea ou seja ele parto normal, independente disso, né? E aí, quando não acontece da forma como a gente quer, a gente tem aquela Uhum, frustração, né, Morgana? sim. E eu te digo isso por experiência própria, assim, que eu tenho dois filhos, né? Um que vai fazer 8 anos e a Lavínia que tem 1 ano e 5 meses. E cronológico, e corrigida é 1 ano e 3. E o que que acontece? A primeira gestação não tinha tanta informação e tal, não, que nem tem hoje, né? Por Uhum. incrível que pareça, 8 anos atrás não se tinha tanta Mudou coisa que nem muito. tem agora, né? Mudou muito, né? Questão de aplicativo, questão Rede de de informação apoio. mesmo, né? Rede de apoio, todas as questões de salto de desenvolvimento, tudo isso daí não se falava 8 anos atrás, né? Muita coisa mudou, assim. E aí, o que que acontece? A primeira gestação foi cesárea para mim, né? Uhum, E aí, a segunda, eu tava me preparando, assim, para um parto normal, né? Só que eu, na minha cabeça, ela ia nascer em julho, como era o previsto, tudo bonitinho, coisa e tal, fosse parto normal, fosse uhum, cesárea. E daí não aconteceu, Vitor. Aconteceu que foi parto normal, isso foi uma coisa que eu, né, fiquei bem feliz. Só que foi um parto prematuro, foi um parto 2 meses antes, sabe? E assim, isso eu tava tomando floral e tudo, né? Durante toda a gestação eu tomei, depois que ela nasceu. E eu vou te dizer assim, ó, que mesmo eu achando que eu tava preparada, me deu um baque muito uhum. grande.
Porque eu queria estar no controle da situação, né? Ah, não, ela vai nascer em julho e tá tudo certo. E não foi o que aconteceu. E assim, para mim foi bem desafiadora a questão do puerpério e tal, né? Porque, querendo ou não, fica uma situação meio, como é que eu vou dizer assim, Uhum. traumática, né? Da forma Como como foi. aconteceu? Assim, a questão de atendimento. É, a questão do atendimento, assim, eu não tenho o que reclamar, sabe? Mas o fato, assim, ó, de eu ter ganhado ela, de não ter podido ficar com ela, dela ter que ir pra UTI, de eu demorar 11 dias para pegar ela no colo, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu particularmente me trabalho muito até Uhum. hoje. E para ser bem sincera, né, esse ano em maio, quando ela completou um ano, guria, no dia que ela nasceu, assim, na véspera, que eu tive aquela questão de trabalho de parto, eu cada hora que passava no relógio eu olhava e digo, ai, ano passado esse horário eu tava fazendo tal coisa, ano passado esse horário eu tava, sabe, de tão forte que foi, né? Então, os florais ajudam muito nisso, sabe? Porque é uma coisa que fica registrada no teu inconsciente, Uhum. né? E não é uma coisa tão simples assim de tu esquecer. Eu não vou ter como esquecer da questão do parto, mas pelo menos hoje eu consigo falar sem doer, entendeu? Com mais facilidade. É, com Uhum. mais facilidade, porque na época que ela nasceu, eu não queria falar com ninguém, sabe? Tem aquela questão do puerpério, né, e tudo, mas como foi intenso, assim, eu não queria falar com ninguém, eu não atendia ninguém no telefone, eu só respondia pelo WhatsApp, e ainda criei 2 grupos, família e amigos, para responder e mandar mensagem quando eu tinha Uhum. vontade, entendeu? Né? Então, os florais me ajudaram muito nessa fase, Uhum. sabe? E eu imagino assim o quanto, né, tem a minha experiência, mas tu que conhece outras mães também, o quanto é importante a gente ter um apoio, sabe? Ter, além da rede de apoio, ter algum outro recurso para a gente conseguir dar a volta, sabe? Porque não é fácil. É bem É desafiador, muito né? Em necessário. qualquer situação. É. E assim, a questão até dos próprios pais, né? Que Uhum. às vezes fica muita coisa no foco com a mãe, que a mãe tem que dar conta de nascer, amamentar, e tá saindo leite, não tá saindo leite, né? E como que tá sendo, e aí fica todo mundo voltado para a mãe, Uhum. assim, então fica muito intenso. E, e aí também tem a questão do pai, né? Que é importante ele também estar se preparando para isso. E é bom que esse curso que tu disponibiliza assim para eles, porque os pais conseguem entrar mais nesse mundo, né, Isso aí. Morgana, antes da criança nascer, né? A gente tenta sempre fazer com que o pai participe de todos os eventos. Tanto no pré-parto, na preparação, ainda mais que é o curso que daí tem a hora do banho, tem a hora da amamentação. Ah, mas o que o pai faz na hora da amamentação? O pai ajuda a posicionar, o pai ajuda a abrir a boca, ajuda a pegar um copo de água lá para a mãe, que no momento da amamentação dá bastante sede, controla lá o horário dos remédios que a mãe precisa tomar. Então, às vezes eles acham, ai, mas eu não precisaria participar do curso, porque, né? O que eu vou fazer? Ah, tu vai fazer muita coisa. Sim, E na hora da consultoria também, eu sim, sempre digo pra mãe, mãe, se puder, o pai tá junto, a rede de apoio, daqui a pouco tem o pai, tem a avó, tem uma babá, né? Então é muito importante que essas pessoas também estejam juntas para elas poderem saber o que fazer, que hora fazer, como fazer. Tem um sim. relato aí, ó, organiza a casa. Organiza a casa, é Isso bem aí. importante, né? Enquanto a mãe tá ali amamentando, o pai vai lá e organiza a casa, ou lava algumas roupinhas, qualquer coisa que faça já é de grande ajuda, né, Morgana? Isso aí, é muito importante isso, né, Sibeli? Sim. E o que eu ia te dizer? E durante, assim, depois que nasce, sabe? A questão da insegurança e ansiedade é bem intensa também nos Sim. pais, né? O que tu mais atende, assim, o pessoal que te procura? Consultoria em aleitamento materno é assim, dos meus atendimentos, 90% deles é isso, né? No pós. As dúvidas, os medos, não sabe se está certo, se está errado, a pega, a posição.
que são importantes para tudo, né? Se essa pega e se essa posição elas estão erradas, daqui a pouco a gente vai lá no pediatra, na consulta de 10 dias, 15 dias, esse bebê não ganhou toda a quantidade de peso que precisaria, não se desenvolveu, e tudo isso está ligado à questão pega, posição, a sucção desse bebê é uma sucção nutritiva, é ativa ou não é? Então, tudo isso precisa ser avaliado. E aí é isso que a gente mostra para as mães, para elas poderem ficar tranquilas e terem esse conhecimento, né? Então, tá fazendo certo, bebê Sim. tá certo, pega tá certa, posição tá certa. Então, posso me tranquilizar, né? Tenho que deixar um dia após o outro para tudo dar certo. Porque a gente também não pode botar carroça na frente dos bois. Eu sempre digo para elas: vamos com calma, porque cada dia é uma surpresa. Cada dia é uma coisa nova. Então a gente tem que ir conforme os dias, para a gente não ter ansiedade, para a gente não ter daqui a pouco um baby blues, que é bem normal nesses primeiros 14 dias, né? Então acaba sendo normal ter isso em função de toda essa carga hormonal aí, psicológica que as mães estão tendo, né? Então a gente precisa cuidar muito isso. Sim, com certeza, né? E uma coisa que eu não sei se tu orienta ali também, daqui a pouco a mãe não tá conseguindo dar conta, né, de amamentar e tal, se tu ensina como é que ela tem que extrair o leite para armazenar, essas coisas assim, tu orienta também? Sim, a gente orienta todo esse processo. Para quem tem baixa produção de leite, o que fazer para aumentar essa produção de leite, né? Uhum. Preciso esgotar a minha mama. Para que que tu precisa esgotar? Tu precisa esgotar porque tem pouco leite, porque tem uma produção muito intensa. Então, tudo isso a gente na consultoria avalia e no pós-consultoria também, né? Porque a gente faz o atendimento presencial ali de mais ou menos umas 2 horas a visita e depois a gente continua em contato com essa família o tempo que precisar. Porque o aleitamento não acaba durando 30, Uhum. 40, 50 dias. Então, até essa mãe Sim, chegar lá, talvez na parte do desmame e precisar de auxílio, a gente vai estar auxiliando a família em tudo, né? Porque cada dia é uma caixinha de surpresa. Hoje meu peito tá bom, amanhã pode ser que ele tenha uma fissura, ou ele possa estar com o processo da pojadura, que é a passagem do colostro para o leite, daí o peito fica muito cheio. E aí, o que que eu uhum. faço? O que que eu não faço, Uhum. Morgana? Uso a esgotadeira? Quanto tempo eu uso? Quantas vezes por dia? Porque não é sair usando de qualquer jeito, né? A gente precisa saber para Sim, quê e para determinada situação existe uma forma de ser usada. Então, isso tudo sim, tem que com certeza, avaliar. né? Tu sabe, tem que avaliar, Uhum, né? Tu sabe que assim, o meu primeiro filho eu consegui amamentar ele até os 9 meses de idade, uhum. né? Aí depois eu comecei, depois eu comecei a trabalhar e aí o desmame aconteceu assim, Meio né? Meio que que forçado. forçado. E, é, mas foi assim, foi forçado, mas foi tranquilo de Uhum. uma certa forma, sabe? Porque ele pegou a mamadeira, né? E eu tinha bastante leite também. E da Lavínia, para amamentar vai ser tranquilo, né? Porque eu consegui amamentar o Rafa, então ela vai ser tranquilo, guria do Tá céu. sendo mais difícil. Eu tinha muito leite, sabe? E aí o que que aconteceu? Ela, como era prematura, eu tive que aprender a amamentar de novo, sabe? Eu sempre digo assim, ó, que com a gestação dela eu tive que aprender a ser mãe de novo, sabe? Porque coisas que eu fiz pro Rafael, não, isso aqui eu vou tirar de letra, foi totalmente diferente. E aí, tipo assim, ela não pegou bico, ela não pegou mamadeira, e daí até hoje ela mama, sabe? E aí, assim, foi bem desafiador no início. Assim, o que me ajudou muito lá no hospital, eu não conseguia dar mamadeira para ela também, sabe? Porque ela teve muito refluxo, Uhum. né? E aí eu tava lá no hospital, guria, quando eu tinha que dar mamadeira para ela, eu chegava a suar, assim, sabe? De nervoso, né? E o que me ajudou bastante foi uma fono que estava Uhum. lá, que ela dizia, não, mãe, tu conta 8, porque ela tinha que aprender a deglutir, sugar, fazer todo aquele ciclo, né? E aí eu contava 8 mamadas,
sucção e tirava o peito. Uhum. 8 sucção para ela conseguir aprender a ter o ritmo, sabe? Porque ela começava a mamar, mamar, mamar e não parava, aí baixava a saturação. Ai, olha, É foi bem desafiador. desafiador, assim, sabe? E aí a gente pensa que já sabe e não Uhum. sabe nada, né, Morgana? A gente tá sempre aprendendo, A né? gente, a gente fica assim de mãos atadas na realidade, né? Porque daí tu vem de uma Sim, gestação tranquila, com tudo muito bem, sabendo fazer tudo, né? Porque dele foi fácil, e aí vem ela aí 2 meses antes precisando aprender tudo, né? Precisando sugar, tudo. precisando ficar lá na incubadora um tempo, e aí tu tem que aprender uma rotina totalmente Sim. diferente do que tu tava esperando, né? É, até uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, né? Se o bebê pode tomar floral. Sim, pode tomar, Hum, né? Ela ficou um mês no hospital, daí quando ela veio para casa, ela já começou a tomar, já fiz para ela toma até hoje. Uma coisa que também o pessoal sempre me pergunta, né? E daí, de repente, depois deixa eu ver uma pergunta aqui. Gostaria que você falasse se é preciso preparar a mama antes do parto, usar algum produto. Tá, só vou falar uhum, uma questão aqui, a Morgana já fala sobre isso. Uma coisa que o pessoal me pergunta bastante é sobre a questão dos óleos essenciais no uhum, pré-parto, ali no momento do parto, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, que tem que ter bastante cuidado, é que o óleo essencial, ele é bem diferente dos florais, tá? Os uhum, florais, eles são mais natural do que a homeopatia. Eles não são classificados como remédios, né? Eles são a vibração das flores. Então, eles vão sempre te trazer o lado positivo das emoções negativas que tu tá sentindo no momento, tá? uhum. E eles podem ser usados por pets, por qualquer, assim, até plantas, sabe? Dá pra gente tratar plantas, né, com florais. Agora, os óleos essenciais, eles são a concentração de todo o óleo que sai da planta, sabe? Eles têm um processo de extração bem diferente. E aí, o que que acontece? Por eles serem muito concentrados, na aromoterapia, né? Eu fiz formação de aromoterapeuta, a gente sempre diz que menos é mais, né? Uhum. Então, para se fazer uma recomendação de aromas, a gente tem que ter um conhecimento um pouquinho de como é a vida da mãe, né? Se ela é hipertensa, se ela tem algum problema de saúde, porque não é todo floral, todo óleo essencial que dá para usar, tá? Mesmo no pré-parto. E aí, mesmo com questão de gestantes, assim, depois que o bebê nasce, tudo tem que ter muita cautela, porque o óleo essencial, ou a gente inala ele, né, Uhum. pelo nariz, ou a gente aplica na pele. Né? Então, daí tem duas coisas importantes. Pelo nariz, como ele entra pelo sistema límbico da gente, teoricamente ele já começa a reagir quimicamente com o nosso corpo, tá? E aí a gente tem que, né, ver se a gestante ou a mãe que já ganhou o nenê vai poder usar ou não. E com relação a aplicar na pele, tem que ter muito cuidado para não ver se não vai queimar a pele, né? Principalmente assim em bebê, Uhum. sabe? Que a gente não recomenda assim, o uso direto na pele. Então, um dos únicos óleos essenciais assim que é recomendado usar, que ajuda muito, é o de lavanda. Sabe que ele traz muita tranquilidade na hora do parto e tal. Mas assim, ele pode estar na forma de spray de ambiente, né? Tu até pode botar um pouquinho no difusor Sim. ali, sabe? Mas sempre com muita cautela quando for usar ele puro, digamos assim, Tá. né? E então, só para explicar essa diferença que o pessoal sempre Sim, pergunta, e isso é né? bem importante Agora, saber. respondendo, então, é bem importante, né? Porque o pessoal acha que é a mesma Uhum. coisa E e não não é, é é, bem né? diferente um do outro. Agora tem aquela pergunta da Simone ali, então se tu puder Uhum. falar sobre se é preciso ou não preparar a mama. O que acontece, Simone? A gente não passa nada na nossa auréola e no nosso bico. No peito, ao redor do peito, a gente pode usar cremes para estria, óleo de amêndoas, enfim, algum outro creme corporal que tu tenha costume de usar no dia a dia. Lembrando que os cuidados com a auréola e com o bico na gestação é somente o sol.
em um espaço que tu consiga pegar 15 minutos por dia sol, lembrando que ele precisa ser antes das 10 e depois das 16, respeitando esses horários, é isso que tu vai fazer. Pomada para o peito a gente não utiliza, porque o que acontece? Ela faz com que o bico fique mais fino, ela afina a pele. E aí, conforme a sensibilidade que a gente tem na nossa mama, no bico, quando o bebê começar a sugar, ele pode abrir uma fissura, fazer uma rachadura, pode sangrar, pode machucar. Então, por isso, o sol para fazer com que essa pele se encorpe, né? Que é isso que a gente precisa. Até isso foi boa essa pergunta que ela fez, porque na minha primeira gestação, sabe, me orientaram assim a pegar uma esponjinha para esfoliar o bico, a auréola ali, sabe, secar com secador, já que eu às vezes não conseguia pegar sol, para deixar a pele mais fortalecida. Não sei se esse tipo de recomendação é válida A ainda. bucha nem pensar. Porque o que acontece? Por mais que seja suave, tá, Sibeli? Mas a gente tira aquela camada de proteção que o nosso corpo fez. A gente tem a modificação da mama, logo que se descobre que tá grávida, né? A mama fica maior, com mais sensibilidade. E aí ela faz uma camada de proteção ali. E aí a gente passando da bucha ou qualquer outra esponjinha, a gente limpa, a gente tira tudo isso. E aí a propensão em se ter fissuras, rachaduras é muito maior. A gente pode usar o secador de cabelo, mas a gente precisa avaliar bem essa mama, como é a estrutura dessa mama, porque o secador de cabelo pode ser muito agressivo ao peito. Então a gente tem que cuidar muito essa questão do secador de cabelo também. Ah, não sabia disso, ó. Tá aí uma informação bem importante, né? E assim, na primeira gestação eu quase tive mastite, sabe? Cheguei a ficar com o seio bem empedrado, assim. Nossa, como é importante eu não sabia nada, né, Morgana? Mas eu imagino que tu, quando alguém vai lá e te solicita, tu consegue ajudar, assim, se a mãe tá com fissura no peito e coisa e tal, de estar orientando, né? O que que ela pode estar fazendo para aliviar o que que tu recomenda, assim, geralmente? Na visita a gente consegue avaliar tudo isso. Às vezes, até por alguns sintomas ali, às vezes a gente não consegue atender a mãe naquele dia mesmo, né? E precisa resolver logo, porque no caso Sim. de uma mastite e de uma fissura, dependendo do grau, a gente não pode perder tempo, né? Então a gente faz uma consultoria Sim. online ali até o dia da visita, avalia, né? Se tiver fissuras, a gente começa com o processo de cicatrização. Dependendo do grau da fissura, não vai dar para a gente fazer processos caseiros, que é o quê? O uso da rosquinha para o peito, que agora a gente usa uma rosquinha que deixa o peito respirar. A gente cuida com os tecidos do sutiã, que não podem ser com bojo e com renda. Esse bojo e essa renda não deixam o peito transpirar, fazendo com que essa fissura aumente mais ainda, ou até dê uma candidíase em função de ficar ali abafado. Então a gente usa o sol, usa o secador de cabelo daí na hora da fissura, né? Então são todas coisinhas básicas e caseiras que a gente consegue consertar. Se for uma fissura leve, né? Caso seja uma fissura que a gente já vê que tem a ponta muitas vezes do bico que saiu um pedacinho ali, o ideal é a gente passar já para um processo mais potente ainda, que faça uma recuperação mais rápida. Daí a gente tem os lasers, né? A gente trabalha com o laser. A fono da equipe faz a sessão de laser daí no peito, onde a reconstrução, o processo de cicatrização é bem rápido. Questão assim de 4 dias, nem isso, o peito já tá novo em folha. Sim, e daí quando acontece esse tipo de fissura maior, daí para tirar o leite, como é que Que faz? que Porque deve doer muito, Sim, né? dói, né? Porque a boca fica ali em contato com aquele peito que tá machucado, né? Só que se a gente usar o processo de esgotadeiras, pode piorar em função da pressão, né? Então, a fono normalmente informa para ficar umas horinhas ali sem mamar, mais ou menos umas 6 horas, sem dar mamar naquele lado,
para o laser fazer o processo que ele precisa. E aí a gente tem que avaliar também a pega e a posição, né? Porque os grandes vilões da fissura no peito é a pega e a posição desse bebê. Às vezes até a posição da mãe, Cibele, está influenciando nisso. A posição do bebê pode estar perfeita, a pega pode estar ótima, mas a Uhum. mãe não está ajeitada e acaba machucando o peito da mãe. Então Daí, tem que avaliar o conjunto todo, ah, os dois, não só um. sim, não só Uhum. um. Ah, e o que eu ia te comentar? Bom, nessa parte, assim, né, de florais, assim, pós-parto, digamos, tem florais que ajudam muito, assim, a mãe ficar mais motivada, sabe? Hum. Porque o que acontece? Antes da gestação, né? Quer dizer, antes da gestação, não, antes do bebê nascer, tem toda aquela expectativa, né? Ainda se romantiza muito a maternidade, né, Morgana? E aí, quando o bebê nasce, é aquela coisa assim, a vida dá uma volta de 360 graus numa questão de Uhum. horas, né? E aí, o que acontece? A mãe fica bem apreensiva, fica cansada, muito esgotada, né? Mentalmente e fisicamente também, porque a privação do sono é uma das coisas que eu faço bastante atendimento de mães e crianças, né? E aí eu sempre digo que às vezes o sono da criança, com certeza, né? No início ele está se adaptando ao ambiente e tal, mas muitas vezes a demora dele pegar no sono é uma questão de ansiedade da mãe que quer que a criança durma logo, porque ela quer dormir, né? E eles sentem tudo que a gente está vivendo, né? Então, tem florais para esse tipo de situação, sabe? Que vão tranquilizar mais a mãe, deixar ela mais motivada e conectada com a criança, sabe? Com o bebê. Porque às vezes tem relatos de mães assim que sentem saudade de ter uns 5 minutinhos para poder fazer alguma coisa para si Uhum. mesmas, Dá uma lixada né? na unha. E aquela uma lixada na unha, sabe? Ou até mesmo pentear o cabelo, né? Que diz no início ali tu não consegue Uhum. realmente dar conta de tudo, sabe? E às vezes as mães ficam muito com aquela cobrança, né? Da casa arrumada, que antes ficava tudo arrumada, a cobrança assim de ter que dar conta, né? De amamentar, de ter que dar conta de dar banho sozinha, de cuidar, de fazer tudo, né? E aí, então, tem bastante florais que ajudam nesse aspecto, né? E uma coisa bem importante, né, Morgana, que com tudo isso, que a mãe fica muito voltada para o bebê, acaba que a relação do casal, num certo ponto, é afetada, né? E aí, então, tem bastante mães também que me perguntam, assim, de florais para libido e coisa e tal, porque a relação, né, não consegue mais ser a mesma, sabe? E aí eu sempre digo, primeiro tem que organizar as emoções Uhum. para ver, né, o quanto tu tá te cobrando ou quanto teu parceiro tá te cobrando por isso, sabe? Então é todo um conjunto, né? Que é uma coisa que afeta a relação, porque o foco muda O foco é totalmente, a né? criança, é aquele bebê que tá ali, né? Sim, Muda muito. sim. Às vezes, às vezes o que a mãe quer é só umas 2, 3 horas de sono corridas, assim, né? Que tá resolvido todos os problemas. É, uma coisa que eu queria te perguntar, Morgana, tu consegue, assim, nesses atendimentos que tu faz, orientar a mãe caso a criança tenha algum engasgo, alguma coisa assim com aleitamento Sim, a materno? gente faz todo esse processo de ensinamento para a mãe, para o pai, né? Para a família toda aí, de como fazer as manobras do desengasgamento. No próprio curso, já, durante a gestação, a gente já ensina eles a fazer esse processo. E na consultoria também. Ah, tem mais alguém lá dentro da casa que vai ajudar, que vai ficar os primeiros dias. Essa pessoa também vai participar desse treinamento, também vai aprender o que fazer e como fazer. É importante que todos saibam, né, Ah, isso é Sibeli? uma coisa. Porque às vezes a mãe fica desesperada naquele momento que tá acontecendo aquilo, e por mais que ela saiba o que fazer, mas dá um branco, né? Dá um Dá um branco. branco, né? A gente Hum? fica.
fica nervosa, assim. Não, e como é comum ter várias crianças que vão para casa e acaba tendo engasgo, né, com um leite materno, assim. É E muito como comum de está acontecer. acontecendo muito isso nos últimos tempos, né? De dar na TV, dar na rádio, que aconteceu, é uma coisa que está Sim, acontecendo com bastante frequência. Se fosse ver, claro, quem faz o curso está sim, preparado, né? Porque a gente ensina, né? 90% dos cursos aqui de Caxias ensinam a fazer essas manobras. Mas a maternidade do próprio hospital, antes dos pais ganharem alta, deveriam ensinar isso. Porque tem aquele pai e aquela mãe que não teve acesso sim, ao curso e que pode acontecer com ele, né? sim, com certeza. Eu mesma, assim, quando eu saí do hospital, eu tive que buscar explicação disso com um profissional, Uhum. sabe? Porque como ela tinha muito refluxo, gente, assim, ó, eu não conseguia dormir, sabe? Eu fiquei, assim, com ela 3 meses dela dormindo em pezinha, assim, comigo, e eu sentada no sofá, porque qualquer deitada que a gente desse nela, ela já se engasgava. E assim, ó, eu te confesso que mesmo tendo falado com um profissional e tal, eu não sei se na hora eu ia me Uhum. atinar, sabe? Porque teve uma vez de madrugada que eu vi que ela quase engasgou, que assim, a primeira coisa que eu fiz foi pegar ela de em Uhum. pé, assim, e ver se ela conseguia arrotar, sabe? Mas a gente fica num estado de nervos, Uhum. assim, que é difícil de dar conta, né? Dá um sustão enorme. Tu bloqueia o que tu sabe. Sim, é bem isso, Uhum. né? E que eu te falar outra coisa, com relação aos pais no pós-parto, assim, o que tu percebe mais deles, assim? Eles se sentem mais perdidos que as mães, Tu ou eles... sabe que eles me surpreendem muito. Eu sempre digo isso. É, que Nossa, legal! olha, eles ficam lá assim, ó, quietinhos, né, analisando, observando no curso. Na hora de dar o banho, eles estão muito prestativos, querendo aprender, né, para saber como fazer. Eu digo que os meninos tinham que brincar de boneca, tinha que quebrar esse tabu aí, né, de meninos só brincar com carrinho para aprender, que isso ia facilitar a vida deles lá quando viram pais. E aí, na hora da amamentação, eles são muito prestativos, eles auxiliam bastante, eles interagem, eles perguntam. Às vezes, eles tiram muito mais dúvidas do que a mãe, porque a mãe tá focada só ali. Peito, criança, sugar, tá certo, tá errado. E aí, as perguntas paralelas, troca de fralda, cuidado com o umbigo, alimentação da mãe, essas coisas é eles que vão perguntando. Porque daí eles precisam saber também, né? Então eles participam muito, é muito legal. Sim. É muito difícil tu ir numa família assim que o pai não participe. É bem difícil mesmo. Ai, que legal. E tu falou que tem uma Nutri, né, que também tá Uhum. na tua equipe, assim, vocês conseguem daí orientar também o pessoal com relação às mães, no caso, né, com relação a que tipo de alimentos comer ou não comer, porque a gente sabe que cólica vai dar de qualquer forma, né, Morgana, mas tem uns alimentos que dão mais, né? Sim, tudo isso no curso domiciliar a gente fala. Agora, no ano que vem, a gente vai voltar com os cursos presenciais, com o grande grupo, com a equipe multiprofissional, né? Com todos os cuidados. E a gente tem o curso online também. Então, a gente está sempre falando desse ponto da alimentação da mãe, que é muito importante ela se alimentar bem, porque isso vai fazer com que ela tenha leite no peito também. Não é só a sucção do bebê, né? A ingesta alimentar hídrica é bem importante, precisa tomar muita água. E aí a gente ressalta os cuidados com o alimento, mas lembrando que precisa se comer de tudo, mas sempre com cautela, né? Alguns alimentos causam mais, derivados de leite, café, o chocolate, né? Mas a gente pode comer de tudo, mas com cautela. Porque ela precisa de vitamina, precisa de ferro, que nem o feijão, né? Ai, porque o feijão dá cólica no bebê. Pode ser que sim, como pode ser que não. A gente precisa comer, avaliar para saber qual é a reação que vai dar nesse bebê. Mas a gente não vai comer uma feijoada também, né, Sibeli? A gente vai Sim, comer com o certeza. caldinho ali, que é muito importante, precisamos, e aí ver como esse bebê vai reagir. Não deu nada? Daqui 2 ou 3 dias eu vou comer de novo, para ver como reage, como aceita.
Sim. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida aqui, se quer perguntar alguma coisa para Morgana. Não sei se alguém chegou a deixar alguma dúvida na tua caixinha de Não, perguntas. elas não deixaram nenhuma pergunta. Mas eu vou fazer um relato aqui, um adendo sobre as emoções no pós-parto que tu comentou antes, que eu sempre falo isso na hora da Sim, amamentação para as mães, né? Às vezes elas estão ali agitadas, pilhadas, né? Pegam aquele bebê no colo, muitas vezes sem prestar atenção no que elas estão fazendo, sabe? Meio que no automático. Ligou o plugzinho. Opa, chegou a hora da amamentação? Ligou, pegou, botou no colo, posicionou, deu, vamos mamar. E aí essa criança meio que resiste ao peito, não quer, chora, resmunga, e elas não sabem por quê. E isso tá tudo ligado às nossas emoções, né? Às nossas energias, né? sim, com certeza. Ai, travou um pouquinho aqui. Tá travando aqui. Consegue me ouvir, Morgana? Oi. Não, não, não caiu, só Ah, travou tá. um pouquinho. Que pra mim tinha ficado tudo preto. Para mim, não, para mim foi até a parte ali que tu falou que a mãe pega e vai fazendo as coisas tudo no automático, coloca o nenê no colo e tenta dar de mamar e a criança não quer, e aí o que elas conseguem fazer nesse momento? Eu fico muito Fico ansiosas, muito né? ansiosa. Aí tem toda aquela troca de energia, né? De conexão. Porque daí a gente está amamentando o nosso bebê, a nossa conexão com essa criança, ela é imensa, ela é muito forte. Então eles acabam absorvendo tudo, eles são esponjas, eles pegam tudo que tem ali, né? Então acaba assim fazendo com que esse bebê chore, fique estressado, nervoso, daí a mãe também fica. Eu sempre costumo dizer para elas um ritualzinho para aquelas que eu já sei que são mais ansiosas. Antes de pegar o bebê no colo, respira fundo umas 3 vezes, toma um copinho de água, né? Para a gente se desligar do mundo externo e se conectar naquele momento ali da amamentação. Sim, com certeza, isso é bem importante, né? Tem mais uma pergunta da Simone aqui. Caso a mãe perceba que o leite está diminuindo, o peito secando, há algo que possa ser feito para reverter isso? Sim, muitas coisas. Tudo vai. A gente precisa de uma avaliação. Ai, travou aqui de novo. Tá me ouvindo? Ai, peraí que a Morgana caiu, eu vou chamar ela de novo, peraí. Peraí que eu tô tentando conectar a Morgana aqui de novo. Não sei se a Morgana tá conseguindo. Eu te mandei convite, Morgana. Não sei se tu tá conseguindo acessar. Aí eu vou salvar essa live aqui e vou começar outra, então, tá? Pera. Eu te convidei. Peraí, deixa eu tentar convidar de novo. Vamos de novo, então. Oi!
certo. Ai, voltamos. Ai, ainda bem, eu sei que ia Eu perder também me tudo. digo, meu Deus, parou. E aí eu clicava para entrar e aí sua solicitação não foi enviada, não foi enviada. Ai, Vamos bom, lá. Tá, sobre secar o peito, então. então eu vou começar desde o início ali a explicação para Simone, né, sobre Tá. a Uhum. produção de leite, né? Então a gente precisa avaliar muito o que está acontecendo, como esse bebê está sugando, de quanto em quanto tempo, os horários das mamadas, a ingesta hídrica, a alimentação da mãe, a forma que essa criança está sugando, se está sendo uma sucção nutritiva, ativa, porque se ela não é uma sucção nutritiva, ela também não está estimulando o peito, porque ela não está conseguindo estimular as glândulas mamárias para produzir leite, porque o nosso peito não é estoque, ele é produção. Então o bebê precisa sugar, precisa trabalhar para aquelas glândulas mamárias trabalharem e conseguir produzir mais leite para ele. Caso tudo isso esteja ok, a gente vai ver se tem algum fator genético, se tem algum problema de saúde na gestação ou algum problema de saúde prévio que pode interferir. Esses problemas são diabetes, diabetes gestacional, hipertensão, problema de pressão durante a gestação. Isso tudo pode fazer com que a produção de leite diminua, né? E aí, se nada disso tem, se nada disso tem de problema, o que a gente vai fazer? Tem uma Sim, pessoinha aqui, só um pouquinho. sim, atende ela ali. Eu Pode ir vou falando falando, amor. enquanto, mas atende ela. Tá com saudade da mãe? Dá oi. Dá Oi, oi, Lili. Tá tudo dando bem? oi? Vamos participar da live, né, Lavínia? Da live, né? É. Pode ir Aí, falando. se tudo isso tá ok, a gente tenta entrar com alguns compostos naturais sempre, né? A gente tem uma gama enorme de alguns extratos que auxiliam, extrato de algodoeiro, alguns chás específicos para amamentação, temos os florais também aí que vão ajudar. E a gente tem o processo do Power Sim. Pump, que aí é um processo que a gente utiliza uma esgotadeira elétrica com, com um protocolo a ser seguido para estimulação maior desse peito e aí para a produção voltar. Então tem solução para tudo. A gente precisa Ai, analisar o que está acontecendo. uhum. Eu nunca tinha ouvido falar desse Uhum. Power Pump É um aí. protocolo que nós, consultoras de amamentação, temos, aonde por 3 dias a gente faz um processo de esgotamento da mama mais intenso. Então, o bebê continua sugando e a esgotadeira vai estar ali trabalhando também, para fazer com que produza mais, porque é o que a gente Ah, precisa, é estímulo. Daí a mãe vai dizer, bah, Morgana, mas 3 vezes ao dia, 3 dias eu não consigo. É muito corrida, é muito punk. O protocolo correto é esse. Mas aí a gente pode estender um pouquinho uhum. mais e fazer conforme a rotina da família. Mas o que esse peito também precisa é de um grande estímulo. Esse Power Pump aí é mais ou menos o que fazem nos lactários, quando a mãe tem que ir lá extrair o leite. Que no caso, quando a Lavínia estava no hospital, eu tinha que ir 3 vezes ao dia lá, Uhum. né? Esgotar. É mais ou Mais ou menos nesse menos isso, sentido, mas um pouco assim. mais intenso do que lá no lactário. A gente faz mais Uhum. tempo de esgotamento. Daí a gente vai ter que avaliar como tá essa Tá, para mama, poder. né? Para ver se essa mama não tem fissura, não tem nenhum Uhum. machucado, para poder ver. Daqui a pouco essa mama tem um Ah, machucado, a gente vai diminuir o tempo do processo para não machucar mais, né? sim. Aí uma coisa que aconteceu comigo lá no lactário, um dia eu comecei a tirar o leite e aí saiu um pouquinho de sangue, Uhum. sabe? Ai, guria, me deu uma dó, tive que descartar todo o leite que eu já tinha tirado ali. Ai, assim, ó, Sim, quase chorei porque aquele dia, é a sabe? legítima coisa, Porque vai daí pro com o ralo. sangue não dava. Uma coisa tão preciosa, É, ainda mais os bebês que estão na UTI, né? Para os bebês que estão na UTI, cada gota sim, do leite materno é uma relíquia para eles, para a imunidade deles, é muito sim. importante.
Sim, com certeza. E daí isso é muito importante também, né? Porque daqui a pouco não adianta tu tá tirando leite se tu... E assim, foi por detalhe que eu consegui perceber que tava saindo sangue, sabe? Porque se tu consegue ver que tá saindo, daí tu já vê que aquele Uhum, leite, tu não... daí tu para e tu já vê que não uhum. vai poder mais usar aquele leite ali, né? Sim, o que acontece? Se a gente está em casa, se o bebê está sugando o peito, a recomendação é que ele sugue o peito mesmo tendo sangue. Mas para gente armazenar e Hum. guardar ele para congelar por 15 dias, nem pensar. Então, por isso que lá Entendi. Porque até o próprio... Por Pode isso que falar. lá no hospital eles não iriam aceitar o teu leite, né? Porque passa por todo aquele controle de infecção hospitalar, de teste, para ver se o leite da mãe não tem nenhum problema e tal. E em casa também, se a gente congelar com o sangue, a gente vai desprezar ele, vai jogar pelo ralo mesmo. A gente não pode congelar o leite com o sangue, mas o bebê sugar ali, ele pode sugar sem nenhum problema. Não vai ter alteração ali para ele. Ah, Mas se congelarmos, daí sim. uhum. Aham. Ai, deixa eu ver aqui, que eu acho que o nosso tempo tá quase esgotando É. aqui. E tem uma mocinha que tá Querida! incomodada aqui. Ai, Morgana, eu quero te agradecer por ter aceito o convite de participar dessa live. Quero te agradecer muito também pela parceria que a gente está construindo, porque com certeza vai ajudar muitas Uhum. mamães, papais, a família toda, né? Que precisa desse suporte, porque às vezes a gente está numa cidade que não tem nenhuma rede de apoio e poder contar com um grupo assim, né, que está focado ali naquela mãe, naquela família, é muito importante, Com né? certeza. E só tenho a te agradecer, assim, por tudo que a gente está começando a construir, né? E por ter aceito o convite da live. Obrigada, eu que agradeço, Sibeli. Obrigada mesmo. Obrigada pela confiança, né? Do nosso trabalho aí. Juntos, com certeza, a gente vai auxiliar ainda mais essas gestantes aí, tornar esse momento do gestar aí, maternar mais leve, mais tranquilo para elas, que é o que elas precisam, né? É, verdade. É o que todas precisam, né? Então, quem quiser saber mais coisas sobre a amamentação, pode chamar a Uhum. Morgana ali, tá? Para as mamães que estão fazendo atendimento comigo, a Morgana, eu vou estar mandando o material dela também, o pessoal vai ter desconto. Para quem é cliente dela Também. também, que quiser fazer atendimento de florais, vai ter desconto também. Tem muita coisa Isso boa surgindo aí. aí, né? A Simone disse Ai, obrigada que bom, pelos me agradecer esclarecimentos, meninas. Nós que agradecemos por ter também. participado. Obrigada mesmo. Com certeza. Obrigada a todo mundo que participou, que ficou assistindo e a todo mundo que vai assistir depois Um também. beijo. Um grande Até. abraço para todo mundo. Beijo, até!